Sua Podcast no ar. Mas enfim, a gente está falando das pessoas que a gente já trabalhou, com quem a gente está trabalhando, né? Eu, na verdade, Claudinho, quando eu falei de produção, eu mais falei mesmo da questão do programa em si. Quando eu falei que tu já vinha trabalhando com produções, obviamente foi dos cantores, mas que agora mudou, virou a chave, vamos dizer assim, e passou por uma produção um pouquinho diferente, que no caso é produzir os programas dos cantores agora, né? O programa Forró, Cachaça e Viola. E que eu faço parte aí dessa ideia contigo. Esse programa Forró, Cachaça e Viola tem 3 pessoas que são essenciais nisso daí. É a Carol, o Jean e o Nai. É verdade. Se não fosse a Carol... Não, mas assim, era um projeto que eu sempre tive vontade de fazer e de repente aparece o Felipe, né? E também parece que ele é meio perturbado, assim, igual eu, tem umas ideias meio sem noção, porque assim, quando tu quer iniciar um projeto, a primeira coisa que as pessoas pensam é em ganhar dinheiro logo, de imediato, né? Geralmente é assim que acontece. Eu quero como é que eu faço para ganhar dinheiro, ou então para não perder dinheiro de primeiro momento. E eu gosto de ver acontecer, e eu encontrei o Felipe, que também tem essa visão, né, gosta de querer fazer as coisas acontecer, depois a gente conseguir custear a despesa, é consequência. E aí tem um cabra aí que já está quase com a carteirinha pronta, né, que é o Antônio Marcos, inclusive está assistindo o programa, viu? Está curtindo aqui. Já falou ali, já disse, tá ligado aqui. E foi quem deu o nome do programa, Forró, Cachaça e Viola. A gente lá em casa e... Então, Marco, eu quero fazer o programa e tal, tem que achar um nome para esse programa, bicho. Forró, Cachaça e Viola. E ficou. E a gente foi trabalhando essa ideia com os artistas. Eu confesso que eu pensei em algum momento assim, quando o Felipe foi lá em casa, a gente reuniu, o Felipe, Claudinho, eu entro com a parte de estrutura, a parte de logística e tal, a gente vai somando as forças e tu vai com a parte das atrações, apresenta o programa. Eu digo, deixa comigo. É a parte mais barata, né? Aí... Não, acho que fica a parte mais fácil, tu tem mais facilidade. Agora sim, é mais fácil, entre aspas, né? Não, porque tem uma questão, por exemplo, você tem que saber qual atração realmente vai ser interessante, né? Tem muita gente, e eu no início eu fiquei preocupado de achar de que, poxa, vou chegar um momento que eu não vou ter mais artista para levar, vou ter que ficar repetindo sempre. Mas, pelo contrário, a gente repete porque a gente precisa repetir mesmo. Tem alguns nomes que a gente tem que trazer, tem as ocasiões e tal. A gente vê a questão da visualização, né? Tem cantor que dá muito mais que outro. Nem é só isso. É porque, assim, o que acontece? Hoje, né, o programa ele acontece toda quarta-feira. E aí, o que acontece? A gente, desde o início para cá, veio alinhando essa questão de dias, porque é um programa musical. Ele precisa estar num dia em que ele vai dar audiência, porque tem muita gente que gosta de estar ali se divertindo e tal, curtindo o programa com o pessoal, tomando uma cerveja, sei lá, fazendo alguma coisa em casa. E é numa quarta. Não pode ser muito no início da semana, mas também não pode ser no final de semana, porque o cara tem que sair também. No início, na pandemia, ele funcionou na sexta-feira e tinha muita audiência, porque o pessoal estava todo mundo em casa, resguardado e tudo. Então. Só que hoje em dia, graças a Deus, o cenário é outro. Então, a gente teve que fazer essa adequação. E aí, com essa adequação, a gente também acaba esbarrando em algumas coisas, como, por exemplo, a agenda dos cantores. Então, acaba que, às vezes, a gente tem uma programação de um cantor que é um cantor exclusivo, que ainda não veio ainda, né, para o programa e tudo, só que ele teve que desmarcar em cima da hora, e aí a gente tem, obviamente, os parceiros, os meninos que estão com a gente o tempo todo, que estão aqui sempre para ajudar nesse sentido. E sem contar que agora, com a volta do show, aí complica mais, porque... Final de semana é difícil, praticamente. A nossa única concorrência que nós temos na quarta-feira é o jogo do Flamengo, bicho. No dia do jogo do Flamengo, eu tenho que ficar dizendo o placar toda hora.